Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série Gigantes do Varejo. Eu sou André Faria, CEO da Bluesoft, e a gente então continua nessa série em que estamos estudando alguns dos maiores varejistas do mundo para que a gente possa aprender lições valiosas analisando a empresa deles, para que a gente possa também trazer isso para os nossos negócios. E hoje a gente vai analisar uma das empresas que eu mais admiro no varejo supermercadista norte-americano. Eu estou falando da Target, então fica com a gente para conhecer melhor essa companhia. E antes da gente começar, só um rápido disclaimer: eu não sou analista de valores mobiliários. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, venda ou investimento em ativos, né? Apenas estamos estudando aqui as informações para podermos aprender, então a finalidade é educacional. As opiniões aqui deixadas não necessariamente representam a opinião institucional da Bluesoft, pode ser apenas um ponto de vista meu. Então, disclaimers feitos, vamos começar. Então, aqui no site de relacionamento com o investidor da Target, é onde a gente vai fazer o download dos resultados, dos materiais. Para a gente começar um pouquinho, talvez você nunca tenha visto a Target antes, né? Então, a Target tem esse logo vermelho, essa cor marcante. Ela está disponível em todos os estados dos Estados Unidos. 75% da população dos Estados Unidos está a 10 milhas de distância apenas de uma loja da Target. São mais de 350 mil colaboradores. Eles usam um tagline, né, um slogan chamado "Espere mais, pague menos". Desde 1994, o CEO da companhia é o Brian Cornell, né? O Brian Cornell, inclusive, sempre é um dos destaques lá da NRF, né? Esse aqui, o nosso amigo Brian, ele está sempre lá na conferência, falando alguma coisa, compartilhando alguns insights interessantes, um cara muito legal também de ouvir, de conhecer. Bem, a Target tem outras empresas do grupo, a gente vai falar um pouquinho, por exemplo, da Shipt, de algumas delas, né? E o headquarter dela, né? Ou seja, a sede, a matriz da companhia fica em Minneapolis, no estado de Minnesota, né? Desde 1962, tá bom? Bom, e aí vamos falar então de alguns números da companhia. Aqui nós estamos olhando 2018 ainda, a gente já vai ver o resultado anual de 2019, vamos ver também um pouquinho dos resultados aqui do segundo trimestre do ano fiscal de 2020. Então está falando aqui de uma receita total de 75,4 bilhões de dólares, né? Quase 2 mil lojas nos Estados Unidos, 42 CDs, 20 escritórios pelo mundo, 5% dos lucros eles devolvem para a comunidade, né? Então, através dos programas de responsabilidade social da companhia. Essa é uma característica bastante marcante, né? Eles têm 45 marcas próprias, então não são 45 produtos, são 45 linhas de produtos, são muito fortes nesse trabalho, tá? Então, a gente vai aí analisar e entender um pouquinho melhor da Target agora, pessoal. Vamos então fazer o seguinte: a gente já viu aqui o overview da companhia, vamos agora então abrir os resultados, tá? Para começar aqui, a gente pode olhar os resultados mais recentes que eles publicaram, que é justamente o resultado do Q2, do segundo trimestre fiscal. Então, eles estão mostrando para a gente alguma coisa que a gente viu tanto quando olhou a Costco, quanto quando a gente olhou também o Walmart, que foi a primeira companhia que a gente analisou. Um crescimento bastante agressivo, bastante forte, né? Quem é que cresce 24,3% numa empresa que já tem tantas lojas, que já tem esse tamanho todo? Então, a gente sabe, e a gente vem acompanhando, que toda essa questão da Covid fez com que as vendas de alimentos e de uma série de produtos de consumidores aumentassem, tanto por conta da questão dos incentivos fiscais, mas também por causa da mudança de comportamento do consumidor, do home office, de todas essas coisas. Então, foi realmente aí, um crescimento, né, impressionante, pessoal, 24,3% de uma companhia desse tamanho, é o crescimento mais forte na história da Target, tá? A gente vê também o quê? Canais digitais, né? Canais digitais estão crescendo demais, 195% de crescimento, tá? Então, isso bem interessante. Além disso, todas aquelas tendências que a gente vem conversando, né? Entrega no mesmo dia, pick-up, drive, tá bom? E aplicativo de entrega, que nesse caso é o Shipt, tá bom? Então, crescimento de 273%. Então, dá para ver aqui que isso também foi bastante forte. O relatório trimestral aqui da Target é um relatório
bastante direto ao ponto, no sentido de já mostrar os números, de já mostrar os resultados. Então, antes da gente entrar aqui nessas informações, eu queria mostrar para vocês um outro documento, que é um documento bem mais completo, né? Que é o documento do relatório anual de 2019. Então, a Target, assim como a Costco, faz um relatório anual bastante completo, com muitas informações, né? Que tem o 10K lá, que é a obrigatoriedade, mas tem muita informação adicional, que acho que vai ser mais didático aqui para o nosso propósito. Então, a gente consegue ver aqui algumas informações da Target interessantes, né? Primeiro, aqui, ó, o crescimento da receita da companhia, né? Então, a gente vai vendo aqui, a receita vem num crescimento, mas a companhia passou por um período difícil, então, realmente, acho que a competitividade trouxe alguns desafios para a Target. A gente vai ver que a Target é, sim, supermercadista, mas ela tem um modelo em que ela trabalha com outras categorias, né? Que muitas vezes a gente não vai ver no supermercado mais tradicional aqui no Brasil. E a categoria de alimentos não é tão forte assim como geralmente é numa operação supermercadista. A gente vai ver aqui também o lucro passando por um movimento, né? Não tem só uma linhazinha bonita de crescimento, tem alguns desafios aqui. E por isso que eles mostram um pouquinho também dessa medida aqui, que é o CAGR, né? Ou Compound Annual Growth Rate, então que seria mais ou menos a taxa composta de crescimento anual, que é basicamente como se a gente criasse uma linha de tendência e fosse suavizando pelo resultado dos últimos 5 anos. Então a gente pode ver que a receita cresce numa taxa de 1,5% ao ano, o lucro operacional numa taxa de 0,5% ao ano, né? Já o resultado geral da companhia líquido numa taxa de 5,9% ao ano, né? E aqui seria o earning per share, que é mais interessante para quem está comprando ações da companhia, que vem crescendo numa taxa de 10,6% ao ano, nada mal. Então a gente consegue ver aqui que dessas vendas todas da companhia de 77 bilhões de dólares, né, a gente vê que tem uma maior concentração em produtos de beleza e produtos essenciais aqui para o lar, né? Pode ser também produto de limpeza, tudo isso. Aqui a gente vê quase 20% de alimentação, 19% da parte de móveis e decoração, então ela é bastante forte nesse segmento, né? Igual a alimentos. 19% também aqui em acessórios, em fashion, e 16% aqui em outras linhas de produto, né? Então dá para perceber que alimento é sim bastante forte, mas você vê que não tem nada tão concentrado assim, está bem distribuída aqui a venda da Target nestas categorias, né? Aqui uma carta do Brian Cornell, né? Você vê que ele já menciona a questão do momento em que a gente está vivendo, da Covid-19, e ele fala aqui dessa importância, né, que tem também da gente responder para as comunidades, da gente cuidar dos colaboradores, da gente tomar os devidos cuidados, né. Olhando então um pouquinho aqui dos resultados, eu vou descer aqui direto para o relatório, a gente vai vendo algumas informações bem interessantes. Então, primeiro ele fala da sazonalidade, isso para quem conhece o supermercado é quase que óbvio, né, ele fala assim, novembro e dezembro a gente vende mais que nos demais períodos, né? Então a gente está acostumado com isso. E aqui começam a vir alguns dados interessantes. Então, como é que são as lojas deles, né? Ele fala assim, ó, nós temos 2 modelos de loja principais, né? Então, um dos nossos modelos de loja, a gente tem 170 mil pés quadrados, vamos fazer aquela conversão que a gente sempre faz, que dá mais ou menos 15 mil metros de loja, né? Uma loja bastante grande aí, né? E o formato menor de loja deles, que seria os 50 mil metros quadrados, que aí sim está mais próximo do tamanho de um supermercado no Brasil, são praticamente 4.500 metros quadrados, tá? Então eles têm esses 2 principais formatos, eles têm também os canais digitais, né? E olha só que interessante, né? Eles têm todas essas marcas aqui, próprias, né? Todas essas linhas de produtos que usam essas marcas próprias. E 1/3 das vendas da Target advém dessas marcas. Fazendo um rápido parênteses aqui, eu acho que vale a pena mostrar um pouquinho dessa questão de marcas próprias da Target, né? Eu falei que essa é uma das características marcantes deles. Então, eles têm muitas marcas próprias, né? Você vê marca própria de fashion, marca própria de produtos de alimentos, né, ovos, cereais, leite, né, então
são marcas que algumas delas, inclusive, podem ser vendidas em outras redes que são parceiras e que a Target fornece, né? Isso, com certeza, dá um benefício para que a Target tenha margens maiores, né? A gente vai ver em muitas redes americanas, eu espero poder mostrar para vocês em breve também um pouquinho da Kroger, e essas marcas próprias acabam alavancando muito o resultado do negócio como um todo, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, uma infinidade, marca mais voltada para pets, né? Fashion, várias linhas, marcas voltadas para decoração da casa. A gente viu que a seção, né, de decoração e casa é bastante forte na Target também. Então, moda infantil, lingerie, moda para bebê, alimentação saudável, produtos de higiene e beleza, produtos de limpeza, produtos para perfumar a casa, produtos, de novo, de alimentação, né, com uma linha mais orgânica. Então, tem muita coisa interessante, né, que a gente encontra de marcas na Target, inclusive algumas marcas exclusivas, que aí sim só vão ser encontradas realmente nas lojas da Target, como essas aqui. Achei que valeria a pena também fazer esse parênteses para mostrar um pouquinho disso aqui para vocês, né? A gente tem marcas próprias também nos supermercados aqui no Brasil, mas eu não conheço nenhuma rede que tenha uma linha de marcas próprias, né, tão grande como a gente vê aqui na Target nos Estados Unidos. Você conhece alguma? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mais também. Então, eles também têm parcerias interessantes, tá? A CVS, que também é uma companhia de capital aberto, é uma farmácia. Nas lojas da CVS também tem produtos de supermercado, né? Nos Estados Unidos, sempre bom lembrar que tem essa linha tênue entre o que é um supermercado e o que é uma farmácia, porque você entra numa CVS e você pensa que está num supermercado, só que tem um balcão lá para você comprar medicamentos controlados, né? E tem outros medicamentos não controlados. Mas quando você vai no Walmart, você também vai encontrar esses medicamentos. Quando você vai na Target, você também vai encontrar esses medicamentos. E essa parte de farmácia e clínica dentro da Target é operada pela CVS. Então, é interessante essa parceria que eles têm. Eles também têm óticas, assim como o Walmart. Eles têm parcerias também bem fortes com Starbucks. Então, é muito comum você encontrar Starbucks dentro das lojas da Target, tá? E tem algumas lojas que também têm um espaço de shopping center com algumas outras coisas, com algumas outras opções de alimentação. Eu já vi McDonald's, já vi Pizza Hut, coisas desse tipo dentro das lojas da Target, né? E uma das coisas bastante marcantes que eu me lembro da NRF de 2019, janeiro de 2019, o Brian Cornell falava justamente sobre essa importância das lojas físicas para eles, né? Ele falava assim, olha, a gente falava de apocalipse do varejo, que não ia mais ter loja física, né? Isso não existe mais. E digo mais, ele falou o seguinte, as lojas físicas são nossa principal vantagem competitiva em relação aos grandes players de e-commerce, aí provavelmente se referindo à Amazon, porque todas as nossas lojas físicas são CDs. Então lembra lá em cima que a gente falou, 75% da população americana mora a 10 milhas, né, 16, 17 quilômetros, de uma loja da Target. Então a Target usa toda essa inteligência como logística, né, e todas essas lojas e esses pontos para distribuir de uma maneira mais inteligente os produtos que são comprados pelo e-commerce. Então isso acaba sendo bastante interessante. As lojas também acabam fazendo o papel de CD para as compras realizadas no e-commerce, né? Então ele fala justamente dessa capacidade que faz com que a gente consiga entregar na Target mais rápido e com menores custos de distribuição. Então aqui a gente falou um pouquinho, né, dos colaboradores. Ele fala que então tem 368 mil colaboradores full-time, part-time e também colaboradores que são contratados apenas nas temporadas, né, principalmente novembro e dezembro, que são as épocas de maior volume de vendas e que precisa de mais colaboradores disponíveis para poder atender essa demanda. A Target também tem um cuidado bastante especial com os colaboradores, então oferecendo plano de saúde, plano dental, né, seguros para os colaboradores, paga férias, né? A gente olha tudo isso aqui no Brasil e fala, tá, mas isso aqui é vida normal, né? Plano de pensão, né, que seria o nosso FGTS, INSS, por aí vai. Você fala, nossa, isso daqui já todo mundo tem aqui, mas porque aqui é obrigado pelo governo, né?
Lá nos Estados Unidos, boa parte dessas coisas é opcional, então nem toda companhia tem. Então é super interessante a Target oferecer isso para os colaboradores, né? Tá? Então fala aqui do como eles gerenciam também o capital de giro, né? Que é muito importante. Então eles falam que eles dão bastante importância para fazer o quê? A previsão de venda, a previsão da demanda, né? E planejar o reabastecimento das lojas para poder utilizar o capital de giro da melhor maneira possível. A gente sabe que no varejo, se a gente não faz um bom controle dessa questão de cobertura de estoque, todo o dinheiro de capital de giro fica preso no estoque, muitas vezes sem girar. E aí faz com que muitas companhias de varejo tenham um problema de fluxo de caixa, né? Então aqui eles estão ressaltando a importância disso. Quanto menor a cobertura de estoque, num supermercado, por exemplo, maior geralmente vai ser o capital de giro. Então, se ele tem uma cobertura de estoque muito longa, né, muito grande, o capital da companhia que poderia estar sendo utilizado, né, está ali empatado naquele estoque que demora para girar. Então, se a gente consegue criar um sistema de abastecimento inteligente, a gente aumenta esse capital de giro e aí, com certeza, consegue trabalhar de uma forma mais inteligente, tá? Embora seja mais fácil falar do que fazer, tá, pessoal? Isso não é tão trivial assim, ainda mais quando a gente fala de uma rede supermercadista, né, que trabalha com produtos perecíveis e tudo mais. Quando a gente fala de produtos não perecíveis, produtos que têm uma demanda mais estável, isso se torna mais fácil de fazer. Ainda mais em tempos de Covid, que a gente teve tanto desafio, né, em termos de previsão de demanda. Mas vamos lá. Quando a gente fala das lojas, né, então aqui interessante a distribuição das lojas nos 50 estados aqui norte-americanos, né, dá um total aqui de 1.868 lojas. A gente também vê que a maioria das lojas são lojas próprias, né, 33 CDs também são próprios, e que uma menor parte aqui são lojas que são alugadas, e tem uma parte das lojas que são alugadas, que são lojas próprias, mas em terrenos alugados, tá? Então aqui um modelo de contrato um pouquinho diferente das demais, né? Você alugou o terreno e construiu a loja lá. Aqui a gente consegue ter uma comparação da Target com seus pares, né, que são empresas varejistas. A gente percebe que ela está performando pior, né, do que as demais aqui. Mas quando a gente entende quais são as empresas que estão aí, a gente vê que está comparando com a Amazon, Best Buy, com a Costco, com a CVS, né? Com certeza aqui a Amazon tem um papel importante em puxar essa linha para cima, né? Mas, de fato, a gente percebe que ela não é uma das companhias que performou melhor em relação ao retorno para o acionista quando comparado às demais empresas varejistas aqui. E agora vamos olhar um pouquinho, então, para os resultados financeiros, né? Show me the money, olha só. Vendas, 77 bilhões de dólares em vendas, 78 bilhões de receita no período de 2019. Eles estão tirando aqui a receita, o lucro de lojas que foram descontinuadas e mostrando apenas aqui o resultado das lojas que ainda estão em operação, né? Então, chega aqui num lucro de 3 bilhões, né? 3,2 bi de dólar. Então, se a gente fizer aqui a nossa famosa conta para chegar no indicador, a gente está falando de uma margem aqui líquida de 4,25, né? Nada mal para uma margem de um comércio supermercadista. A gente sabe que as margens são baixas, a gente falou disso em vídeos anteriores, então 4,25 aqui de resultado. O que mais que a gente pode olhar que é interessante, né? Então, ó, nos últimos 3 anos, eles remodelaram mais de 700 lojas, incluindo 300 em 2019. Então, esse é um trabalho bastante forte da Target. As lojas são lindas mesmo, são muito bem decoradas. Vale a pena, depois do vídeo, põe aí no YouTube Target, você vai ver alguns vídeos de consumidores entrando nas lojas, assim, em termos de design, é uma coisa sem igual. Aqui no Brasil, a gente tem também supermercados muito bonitos, tem algumas referências fantásticas, mas a Target tem uma característica bastante própria e diferente de tudo que eu já vi em outras redes supermercadistas, vale a pena você conhecer, tá?
São 100 lojas também pequenas, né, em mercados urbanos, então nos grandes centros dos Estados Unidos. E aqui algumas informações interessantes da gente olhar, né? Então, por exemplo, a margem da Target é 28,9, aqui quase 29, né? Interessante ver também que ao passar dos anos ela mantém as margens quase que estáveis ali, né? Ó, 28, 29% margem bruta e a taxa de despesas, né? E despesas gerais e administrativas gira em torno de 20,8% aqui, né? Então, quando a gente tira depreciação aqui, né? Eles estão excluindo, dá uma margem líquida aqui de 6%, 5%, 5,8%, né? Uma margem líquida operacional. Então, aquela margem que a gente viu lá em cima é uma margem geral, né? Também considerando outras receitas e despesas. Quando a gente olha só para a operação, a gente chega aqui em 6% de margem líquida, 5,5%, então gira em torno de 6%. E olha que interessante, né? Quando a gente compara com a Costco, que a gente viu no último vídeo, não sei se vocês lembram, mas a Costco trabalhava redondinho ali, com 11% de margem bruta, e quando a gente olhava esse resultado aqui, né, da margem líquida operacional, a gente ficava muitas vezes ali abaixo de 1%, né, no 0,98%, 0,99%, 1%, 1,1%. Então dá para perceber aqui que a Target já é um business diferente, né? Lembrando também que lá na Costco eles têm a receita com as anuidades, aqui na Target não tem. E esse é um dos detalhes interessantes também para você comparar, né? Dependendo do seu posicionamento, se é um posicionamento mais atacarejo, você talvez vai ter ali um modelo mais parecido com o que a gente viu na Costco, né? Se é um modelo mais de hipermercado, talvez você vai conseguir chegar num resultado aqui mais parecido com esse resultado da Target. Legal, então aqui estão um dos principais números que é interessante para você fazer esse benchmark, né? Então, interessante fazer aqui esse destaque, né, da gente ver a comparação, a diferença da Target para a Costco, né, de 11% de margem bruta para 28,9%, né? O Walmart, se não estou enganado, era 24,5%. Então, deu para ver aqui que até agora, dos varejos que a gente analisou, a Target é que tem a maior margem bruta, tá? Em contrapartida também, né, tem aqui uma despesa geral administrativa mais alta, tá? Pessoal, mais uma coisa que vale bastante a pena destacar é o crescimento das vendas online, né? Lembrando que aqui nós estamos vendo o relatório anual de 2019, então não tem 2020 ainda, mas olha só que interessante, né? As vendas do canal digital em 2017 era 5,5%, foi para 7,1%, 8,8%, e se a gente olhar aqui no resultado já do Q2 de 2020, a gente viu aqui, ó, ele fala, né, o crescimento de 700% no Drive. Então, olha que cresceu de 2019 para 2020 já, né? Então, ele está mostrando aqui um crescimento enorme, 195% já de crescimento comparado com o mesmo período, então, de 2019, né? Segundo trimestre com segundo trimestre, das vendas no canal digital. Então, cresceu a venda por aplicativo, cresceu a venda por Drive, cresceu a venda também da retirada na loja, tá? Então, realmente, assim, quando a gente olha para o crescimento da venda no canal e-commerce 2020, ele é ainda maior. Só que mesmo olhando 2019, a gente já chega em 8,8% das vendas originadas no canal digital. Olhando para os supermercadistas no Brasil, é difícil a gente encontrar, mesmo já aqui, período de pandemia, né? Não é o normal um supermercado vender 5%, que é o que os caras tinham em 2017, no online. Não é normal. 5% vindo do canal online, tá? Isso já é considerado aqui, na minha opinião, um resultado muito bom, superior à grande maioria, tá? Já vi vendas de e-commerce maiores, sim, já vi aqui no Brasil um supermercado maior, já vi caso de 7%, de 8%. A gente tem alguns clientes que têm números bem interessantes nesse sentido, que estão fazendo um trabalho muito interessante, muito bom, mas não é o default. Então, quer dizer, a gente está no Brasil, mesmo com a acelerada do Covid, no momento em que a Target estava lá em 2017, né? Quando a gente olha para 2019, ainda pré-Covid, olha só, nós estamos falando aqui já de 8% da venda vindo de canal digital.
Eu brinco que os Estados Unidos funcionam como uma bola de cristal, né? A gente vê o que está acontecendo lá agora e a gente sabe que daqui a um tempo a tendência acaba chegando no Brasil. Antigamente a gente tinha 5 anos para reagir, né? Está acontecendo lá, daqui 5 anos acontece aqui. Agora a gente já não tem tanto tempo mais, porque as coisas vêm de lá para cá, essas tendências chegam mais rápido, porque o mundo está cada vez mais globalizado. Então, é interessante a gente olhar para essa tendência e a gente tem que começar a se preparar para isso, né? Então, o quão preparado que o seu supermercado está para conseguir acompanhar um crescimento desse, né? Para que a venda no canal online seja daqui a um tempo 7, 8, 10, 12, 15% da venda. Então, é interessante a gente acompanhar um pouquinho e estar preparado para isso. E se você tiver com dificuldade nesse sentido, você sabe que a Bluesoft pode te ajudar, então não deixa de conversar com a gente para a gente poder te ajudar nesse processo aí. Programa de fidelidade, pessoal. Então, 23% aí dos pagamentos já são feitos, né, no cartão Red Card, que é um cartão em parceria lá com a Mastercard da Target, né? Então, eles têm um private label no cartão de crédito também, tanto débito como crédito, que acaba gerando uma receita para eles também. Eles têm uma série de descontos, de benefícios, faz parte também do programa de fidelidade, né? Então, aqui eles comentam que os clientes têm 5% de desconto, né, em quase todas as compras que são feitas através do Red Card da Target. Então, por 5% de desconto em virtualmente todas as compras, vamos dizer que é um programa bastante atrativo. Fico até surpreso de não ter mais clientes utilizando esse cartão fidelidade, tá bom? Lojas abertas e fechadas, né? Então, a gente vê aqui que ela vem fechando algumas lojas que provavelmente não estavam apresentando resultados tão positivos, mas tem aberto muito mais lojas do que fecham, né? Então, abril 29 fechou 7, abril 26 fechou 2, o saldo está sempre positivo, mas mesmo assim, né, 24 lojas para 1.844 que já tinha, é um crescimento de loja aí de menos de 2%, né? Então, já é uma companhia muito grande, por isso vem desacelerando nesse sentido de crescimento, embora não tenha parado ainda. E aqui os modelos de loja, né? Então, a grande maioria das lojas são aquelas lojas que tem de 50 mil até 170, e tem algumas aqui com mais de 170 e algumas com menos de 50 mil, né? Então, a grande maioria está no formato mais super. Tem essas lojas que são aquelas que a gente falou dos grandes centros, que são um pouco menores, e tem essas super lojas aqui também, que são as maiores lojas, né? Só para a gente ter como referência de novo, né? Vamos dividir aqui, pessoal. Então, quando a gente fala dos maiores formatos, são lojas de praticamente 16 mil metros quadrados, tá? Quando a gente fala do formato médio, são lojas de 4.500 metros quadrados para cima, e quando a gente está falando do formato pequeno, são lojas de menos de 4.500 metros quadrados aqui, que são essas 91 lojas. Interessante ver a movimentação de que também, né, as lojas no formato pequeno são as que mais aumentaram aqui, né? Então, eles têm feito, de certa maneira, um investimento nessas lojas menores em grandes centros, tá? As lojas médias não mudou tanto, são 4 lojas a mais aqui. As lojas super grandes continuou exatamente com as mesmas, tá? E a gente teve um aumento mais significativo nas lojas menores. Interessante também, pessoal, a gente entender como que estão fazendo esse cálculo, né? Então, aqui nessa nota está dizendo para a gente, né, que ele está medindo a área total, né, em pés quadrados, mas ele já está subtraindo a área de escritório, a área de CD e a área não utilizada do terreno, tá? E aí, para a gente fechar, vamos voltar aqui para os highlights, né, do segundo trimestre de 2020. Então, acho que já ressaltamos a questão do crescimento no canal digital, né? Não vou repetir, mas acho bacana a gente ver aonde foi que cresceu mais. Então, olha só, produtos para casa cresceu mais de 30%. Acho que justamente, né, por conta dessa questão das pessoas estarem mais em casa, começam a ficar incomodadas com móveis que não estão bons, querem trocar, compram eletrônicos, né, videogame, né? O pessoal também, por estar trabalhando mais de casa, ganha mais tempo, né? Então, tudo isso influencia. Também está vendendo mais produtos de beleza.
alimentação aproximadamente 20% de crescimento, e os demais produtos essenciais aqui também 20% de crescimento, tá? Nesse período. Eles também falam de algumas ações interessantes que eles estão fazendo justamente por conta de Covid. Então, primeira coisa, eles estão priorizando a equipe, né? Então ele fala que a nossa equipe é o principal diferencial que a gente tem. Então, olha só, eles estão aumentando o valor mínimo de hora desses colaboradores para $15 por hora, que é um valor bastante interessante no setor. Para a gente poder ter uma comparação, tá? O valor mínimo por hora, tá? O básico aqui é 5,15, e aí tem mais algumas questões aqui que chega num efetivo de 7,25 por hora. Então, né, pessoal, de 7,25 para $15 por hora tá excelente, né? Mais do que o dobro do mínimo que eles poderiam tá pagando. É claro que a média e o mínimo não é a mesma coisa, então por isso que eles estão dizendo aqui que eles estão pagando cerca de 20% acima da média do valor do varejo norte-americano. E eles também se comprometeram a investir $1 bilhão em benefícios para os colaboradores aqui, diversos tipos de benefícios diferentes, tá? Também, então, desde 1º de agosto, obrigando todas as pessoas a usarem máscaras para entrar nas lojas. Diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos, não existe, pelo menos até onde eu acompanhei, uma lei de que as pessoas têm que sair na rua de máscara, como a gente teve, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Então, eles estão adotando essa medida também, e eles oferecem as máscaras, né? Para caso alguém tenha chegado à loja sem máscara, eles oferecem lá. Então, assim, uma rede muito forte, muito interessante, lojas muito bonitas, né? Quero mostrar para vocês aqui algumas fotos da Target, né? Então, esse logo dele sempre bem presente, a cor vermelha dentro das lojas, aqui a área dos caixas, né? Dá para ver que eles utilizam essa decoração de uma maneira bastante marcante, bastante presente, né? A gente consegue ver aqui, mesmo nos formatos de lojas mais novas, lojas mais antigas, né? Olha a quantidade de vermelho que tem. Os próprios carrinhos que são utilizados também são carrinhos diferentes, carrinhos vermelhos, né? Diferente daqueles carrinhos que a gente está acostumado a ver na maioria dos supermercados. Então, é interessante ver um pouquinho dessa decoração de lojas. Se você se interessou, depois você pode pesquisar um pouquinho mais aqui no Google, vai encontrar bastante informação também. Uma outra coisa interessante é olhar como é que a companhia se financia, né? Como é que ela faz dívida. Então, ela emite muitas dessas debentures, né? São títulos que a companhia emite e que são negociados no mercado financeiro ou que são comprados por fundos de pensão, por fundos de private equity e outros tipos de entidades financeiras, ou até mesmo vendido para pessoas físicas, muitas vezes, né? Então, é parecido com o Tesouro Direto, sempre dou esse exemplo porque todo mundo conhece os títulos do Tesouro, são títulos de dívida do governo que a gente compra para poder receber juros em cima desse título, né? Seja somente receber a Selic, seja receber um prêmio ainda mais IPCA, por exemplo. Então, aqui eles têm os prêmios também, né? Ó, se você comprar esse título que vence de 2020 até 2024, recebe uma taxa de retorno anual de 3,8%, né? Num país que nem os Estados Unidos, que está com uma taxa de juros, né, menor do que 1%, então pode ser um retorno bem interessante, e se tratando de uma companhia como a Target, que a gente viu que é uma companhia bastante sólida, uma companhia grande, com muitas lojas, que vem se destacando no canal digital. Então isso tudo dá uma solidez para essas debentures que pode ser interessante para muitas entidades e famílias norte-americanas para poder comprar esses títulos de dívida da Target. Como tem algumas informações que a Target não colocou lá nos demonstrativos dela, mas que eu acho que é interessante da gente olhar também, né? E aí, assim, claro, tem a regulamentação, né, da SEC, que seria como se fosse a nossa CVM, das informações que devem ser publicadas. Então, está lá publicado o balanço, está lá publicado o DRE, está lá publicado o fluxo de caixa. Mas tem alguns indicadores, né, que são cálculos feitos através de resultados dessas contas contábeis que nos ajudam a entender algumas coisas. Como algumas dessas coisas eu não encontrei diretamente nos demonstrativos oficiais lá da Target,
Eu peguei aqui um site que é o investing.com e ele já traz alguns indicadores interessantes para a gente, então vale a pena olhar. Esse site, geralmente, ele está direcionado para o investidor, então ele vai trazer coisas como qual o valor da ação nesse momento, né? Se aumentou, se caiu de valor e tudo mais. Então, no nosso caso, não é exatamente isso que a gente está interessado. Eu cliquei aqui em Ratios e ele já traz algumas coisas para a gente ver. O interessante, né? Onde a gente vê aqui, ó, TTM é o Trailing 12 Months, que seria como se fosse os últimos 12 meses. A gente chama isso também de ano móvel. E aqui é a média dos últimos 5 anos. Então, a gente consegue ver essas duas informações aqui, tanto para a margem bruta, como para a margem operacional, como para a margem antes dos impostos, como para a margem líquida também. Né? Legal. Outra coisa interessante é a gente poder olhar tanto para a empresa como para a indústria, né? Então, também é interessante poder comparar. Então, por exemplo, ó, a margem bruta dos últimos 12 meses da Target foi 28,9%. E a da indústria, a média da indústria é 30%. Então, está bem próximo aqui da média da indústria, né? A indústria, nesse caso, seriam as outras empresas varejistas, né? Quando a gente olha para os últimos 5 anos, está um pouquinho menor também do que a média da indústria. Então, dá para perceber que a Target está sempre operando um pouquinho abaixo da média. A mesma coisa vai acontecer aqui na margem operacional, a mesma coisa vai acontecer aqui nas demais também. E aqui, alguns indicadores que a gente olha, indicadores de eficiência da gestão, né? Então, a gente está vendo também qual que é o retorno sobre o equity, né? Que seria justamente o capital dos sócios da companhia, inclusive dos sócios, né, que detêm ações da companhia, aí do valor que foi investido quando a companhia fez lá o seu IPO e tudo mais. Então, a gente consegue ver aqui que tem um retorno bem interessante, né? E que de fato está acima da indústria. Então, como a gente viu, a Target tem um retorno interessante. A mesma coisa quando a gente olha de retorno sobre o ativo da companhia, né? Também está bem interessante em relação à indústria. Nos últimos 5 anos teve aqui um resultado maior da indústria do que da Target, mas quando a gente olha para os últimos 12 meses, a Target está com um resultado mais interessante. E aqui, a gente olhar para endividamento, né? Então, endividamento foi uma das coisas que a gente não viu muitos indicadores lá. Então, aqui, quando a gente olha para o Quick Ratio, a gente está olhando para o quanto de dívida que a companhia tem, né? Ou de solvência, seria mais ou menos assim, né? Que a companhia teria, considerando o ativo de curto prazo menos o estoque dividido pelo passivo de longo prazo. Então, aqui nesse caso, quanto maior o número, melhor. A gente percebe que está melhor do que a média da indústria. Quando a gente olha, tirando sem considerar o estoque, né, esse número aqui aumenta, justamente porque a Target, por ser uma companhia varejista, que tem centro de distribuição, que tem lojas, a gente vê que o estoque é bastante representativo aqui, né? Tem companhias que são somente e-commerce, por exemplo, que tem menos estoque, que conseguem trabalhar num formato um pouco diferente. Então, aqui a gente consegue ver um pouquinho dessa informação de endividamento. Aqui a gente consegue ver também um pouquinho de informação de giro de estoque, consegue ver um pouquinho também de receita por colaborador. Então, é interessante também, queria mostrar para vocês essa possibilidade de comparar sempre a empresa com as demais empresas da mesma indústria, do mesmo setor, né? E para analisar a alavancagem, eu achei que os indicadores aqui desse Market Watch estão um pouquinho melhores do que o do Investing.com. Então, ele mostra para a gente aqui, né, a estrutura de capital. A gente consegue ver, então, como é que está o total de dívidas, né? Então, total de dívidas considerando dívida de curto e de longo prazo. Então, aqui pode ter todo tipo de dívida com banco, emissão de debêntures, né? Tudo isso. Então, quando a gente olha para esse primeiro indicador aqui, que é a dívida em relação ao equity, né? Que seria o capital social, a gente vê que a empresa tem mais dívida do que equity, né? Então, tem uma certa alavancagem.
Como eu falei lá no vídeo anterior do Walmart, realmente nos Estados Unidos é bastante comum, por existir taxa de juros bastante baixas, a companhia pegar dívida para poder crescer. Então, a gente quando compara aqui, ó, o total de dívida, né, para o capital é 54%. Então, essa é uma métrica de alavancagem interessante, né? Então, 54% é dívida aqui. Então, a dívida barata, né? A gente está falando lá nos Estados Unidos de uma taxa de juros agora, especialmente por conta dessas ações todas de Covid, que está bem menor que 1%, né? Então, taxas bastante baixas, mas mesmo numa situação normal de mercado, as taxas lá geralmente beiram em torno do que a gente tem agora, que 2% historicamente. Então, vale a pena, as companhias acabam realmente emitindo dívida para poder investir. E muitas vezes a emissão da dívida, ela é mais barata do que a emissão de ações ou do que captar recursos do investidor. Então, geralmente existe um equilíbrio, né, entre tudo isso. Então, aqui dá para analisar também somente dívida de longo prazo, né? Você vê que bastante dessa dívida aqui é de longo prazo realmente, né? Então, tem anos aí para serem pagos, geralmente, como a gente viu lá nas emissões de debentures, né? São debentures lá para frente mesmo. Então, a companhia com uma taxa de juros super baixa consegue se financiar, mesmo num setor em que a margem é baixa, o valor da dívida ainda é menor do que a margem líquida, e isso acaba, então, trazendo esse benefício de financiamento para a companhia. Muito bem, então eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu de conhecer um pouquinho mais da Target, essa companhia tão interessante, né? Você que nunca esteve numa loja da Target, acho que vale super a pena, agora que você conhece um pouquinho mais, quando viajar aos Estados Unidos, não perde a oportunidade de visitar uma loja. Eu aprendi bastante, tenho certeza que você também. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar aqui o seu like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é legal para que mais gente possa ter acesso a ele também. Compartilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp que você sabe que tem mais varejista, que tem mais gente que se interessa pelo negócio dos supermercados, para que a gente possa aumentar essa comunidade que está acessando esse conteúdo. Deixa a sua dúvida aqui também nos comentários. Olha, no vídeo anterior da Costco tiveram algumas dúvidas muito interessantes que a gente conseguiu responder, esclarecer ali rapidamente. E se você deixar suas dúvidas, suas sugestões, isso também ajuda a gente a melhorar o nosso conteúdo e os nossos próximos vídeos. Mas e aí, qual que é a próxima rede varejista que você gostaria que a gente analisasse aqui na série Gigantes do Varejo? Deixa aqui no comentário também. Bom, muito obrigado. E lembra, se você estiver precisando de um ERP moderno, em nuvem, um sistema de gestão completo para poder te ajudar com seus desafios de gestão e tecnologia na sua rede supermercadista, você já sabe, é só falar com a gente. A nossa equipe comercial na Bluesoft está preparada, esperando o seu contato para que a gente possa apresentar a nossa tecnologia para você e para a sua equipe sem compromisso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de conhecer, tá bom? A gente está esperando o seu contato. Um abraço e até o próximo episódio.